Eu quero trazer a matéria aqui para vocês entenderem, ponto a ponto, porque isso aqui talvez não seja um caso mais consolidado do que o do próprio Sérgio Moro. Lembrando que o do Sérgio Moro também tem um precedente, né, que a gente tem. E aí, com a cassação do Moro, que deve acontecer agora também, 1º de abril, dia do Moro, né, dia da mentira, tanta mentira ele contou pro povo brasileiro, é provável que esse precedente também complique ainda mais o JogSafe, porque vai ser mais um precedente de cassação de parlamentar que cometeu o crime de abuso de poder econômico. E tá aqui, ó. Ministério Público Eleitoral recomenda a cassação de JogSafe por suposta interferência de Hang na eleição de 2022. Entenda. Senador é acusado de abuso de poder político e econômico. O Ministério Público Eleitoral defendeu nesta sexta-feira, isso na semana passada, até porque eu tava fazendo alguns roteiros e não deu para trazer antes aqui para vocês, a cassação do mandato do ex-secretário de Aquicultura e Pesca do governo de Jair Messias Bolsonaro. O senador pelo PL de Santa Catarina, por suposta interferência do empresário Luciano Heng da loja de departamentos Avan, na sua campanha nas eleições de 2022. Em manifestação, o MPE recomendou a inelegibilidade de Safe e de Heng de novo, além da aplicação de multa. Aí segue aqui as aspas da denúncia do Ministério Público Eleitoral. A partir do momento em que se verifica, inclusive reforçado pelos argumentos da defesa dos recorridos, que há uma simbiose no tratamento de marketing e de uso de bens empresariais entre Luciano Heng, empresário, e Luciano Heng, cidadão, é evidente que essa relação contamina e prejudica a suposta atuação de um cidadão que quer apoiar uma ideologia e uma candidatura, já que no caso concreto houve abuso dos limites possíveis para apoio individual de candidatura e igualmente o uso vedado de pessoa jurídica em financiamento de campanha não declarado, defendeu o Ministério Público Eleitoral. Lembre vocês que não é permitido que pessoa jurídica faça colaboração com candidaturas no nosso país. Então o Luciano Heng, como pessoa física, ele pode colaborar, mas quando ele utiliza a estrutura da pessoa jurídica dele, Luciano Heng, empresário, dono da Avan, para poder ceder ali benesses a esses parlamentares ou candidatos ao parlamento, ou no caso do ex-prefeito de Brusque, né, o chefe do executivo municipal, ele está violando o que estabelece a legislação eleitoral e por conta disso já foi implicado em 2023 e agora vai se complicar ainda mais. Em novembro passado, o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, o TRESC, rejeitou por unanimidade o recurso apresentado pela coligação estadual, entre aspas, Bora Trabalhar, composta pelo Patriotas, PSD e União Brasil. O senador teria usado 5 aeronaves da loja Avan durante a campanha sem prestar contas à Justiça Eleitoral. Além disso, o aliado de Bolsonaro teria sido financiado por um sindicato, pessoa jurídica também, tá? O sindicato tem personalidade jurídica, e recebido assessoria de imprensa por parte da empresa de Luciano Heng, o que é vedado pela legislação. Neste contexto, os adversários políticos solicitaram inelegibilidade pelos próximos 8 anos, que provavelmente vai ser acatado ali, quando chegar o TSE, vai ser acatado tudo isso, e aí o JogSafe até emitiu uma nota aqui, dizendo que não teve crime nenhum, mas que na pior das hipóteses, o que vai acontecer é uma nova eleição, que o segundo colocado, que está inclusive pleiteando a vaga ali do JogSafe, que é o Raimundo Colombo, ex-governador de Santa Catarina, ele não vai conseguir. E aí eu preciso botar um pouquinho de água no suco aí do JogSafe, que depende de quando será a sua cassação, você, porque também tem um prazo legal para se ter uma eleição suplementar ou se ter a substituição ali do candidato que foi cassado pelo que ficou em segundo lugar. E esta situação toda já é complicada pro próprio JogSafe, por quê? Porque já existe um precedente, né? O prefeito de Brusque e o vice-prefeito foram cassados em 2023 por justamente abuso de poder econômico, numa situação muito similar envolvendo Luciano Heng. TSE caça prefeito e vice-prefeito de Brusque por abuso de poder econômico nas eleições de 2020. Plenário também declarou inelegibilidade dos políticos e do empresário Luciano Heng, alvo da ação por influenciar os eleitores. Por 5 votos a 2, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, cassou os mandatos do prefeito e do vice-prefeito de Brusque, José Ari Vec e Gilmar Doerner, por abuso de poder econômico durante a campanha eleitoral nas eleições municipais de 2020. E aqui tem uma matéria da época também publicada no G1, que também traz o seguinte aqui, ó. TSE caça prefeito e vice de Brusque e torna empresário Luciano Heng inelegível. Prefeito Arivec e Gilmar Doerner foram cassados por abuso de poder econômico nas eleições de 2020. Para o TSE, a estrutura das lojas Avan foi usada de forma irregular na campanha.
O Tribunal Superior Eleitoral cassou, né? E aqui está dizendo os motivos, né? No julgamento, os ministros decidiram ainda que os dois políticos e o empresário Luciano Heng ficariam inelegíveis. A defesa adverte, disse em nota, que que ele ainda não foi citado sobre a declaração do Tribunal Superior Eleitoral na sessão ocorrida na manhã e que tão logo tenha acesso aos autos irá se manifestar sobre a decisão. A assessoria de Heng afirmou que ele manifestou a sua liberdade de expressão, expondo aquilo que ele achava mais apropriado para que a nossa cidade continuasse seguindo no caminho certo. Até aí estaria tudo tranquilo, desde que ele não levasse a campanha para dentro do estabelecimento comercial dele, tá? Desde que não levasse isso para dentro do estabelecimento comercial dele e desde que não fizesse, por exemplo, isso aqui como está estabelecido, está publicado aqui também no site do TSE. Ó. Os autores do processo alegaram abuso de poder econômico e afirmaram que Heng teria realizado divulgação em massa de vídeos do Instagram em prol da candidatura dos então candidatos e, segundo os autos, as mídias teriam sido gravadas no interior dos estabelecimentos empresariais, contando com entrevista de funcionários, ou seja, ele utilizou a estrutura jurídica dele, da persona jurídica Luciano Heng, dono da loja Van, e não Luciano Heng, cidadão civil, tá? E funcionários e fornecedores, bem como a utilização de logomarcas e bens da empresa Van em favor dos concorrentes ao cargo. E aí, como a gente disse aqui também, né, o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina também disse que não tinha visto nenhum tipo de irregularidade, né, não tinha acontecido nada, né? Então, interessante isso, né? Como é que o Olavo de Carvalho conseguiu botar na cabeça dessas pessoas que eles deveriam estar infiltrados em instituições, em órgãos de Estado, e pela quantidade de membros do Ministério Público, membro da magistratura que a gente tem visto aí, né, aludidos ao bolsonarismo, ao bolsolavismo e até ao terraplanismo político, jurídico e social, ele tem conseguido aparentemente colocar em prática de forma bem sucedida a sua missão. Carlito, você acha que o JogSafe será cassado? Acho. Por quê? Primeiro que tem materialidade. Segundo, o crime seria supostamente o mesmo, porque o Luciano Heng teria feito ali a utilização cadê? Deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó. Da sua equipe de marketing, tá? Da sua equipe de marketing e de sindicatos para poder ajudar o JogSafe a ser eleito. Então isso violaria ali, tá? Cadê? Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Isso violaria ali o que estabelece os limites do que a gente chama de abuso de poder econômico. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Tá aqui, ó. A assessoria, além disso, o aliado de Bolsonaro teria sido financiado por sindicato, né, o JogSafe, e teria recebido a assessoria de imprensa da empresa de Luciano Heng, além dos voos que não foram declarados, utilizando também ali a estrutura da pessoa jurídica Avan, certo? O JogSafe emitiu uma notinha, que é aquela nota de terceira série, né, que é tipo assim: ah, não tem problema, para sua tristeza, se eu for cassado, Raimundo Colombo, você não ficará com o meu mandato vai ser apresentado em uma nova eleição, uma eleição suplementar. E tá aqui, ó, o que diz o JogSafe. Sobre as conclusões publicadas, temos algumas observações. Primeiro, que mais uma vez a pretensão da chapa perdedora de assumir a vaga foi descartada, ou seja, caso ocorra improvável cassação, teríamos uma nova eleição. E eu tenho de ver o que diz a legislação eleitoral, que não tenho de cabeça tudo, mas se eu não me falha a memória, a eleição complementar só acontece se o mandato for cassado em até 2 anos, tá? Se não me falha a memória, eu vou pesquisar direitinho aqui, eu trago em outro vídeo, mas se não me falha a memória, essa eleição só acontece se tiver ali realmente a cassação em até 2 anos, antes de 2 anos da eleição, né? Da eleição consumada, que aparentemente no caso do JogSafe, né, pode não acontecer, porque a gente já está no mês de março e a gente sabe que pode demorar um pouco mais para que se aconteça ali a sua cassação de mandato, e pode ser sim que o Raimundo Colombo assuma mandato, se a interpretação que eu estou dizendo para vocês, que eu acredito que esteja escrita assim na lei, seja real. Mas eu vou consultar para ver se realmente não tem um prazo, mas se não me engano é um prazo de 2 anos, tá? Mas eu vou consultar para vocês.